Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias. A palavra de Deus nos acolhe lá em João 14, 23, que diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Se você ama Deus, então Deus habita em você. E nesse momento, quando nós nos reunimos em culto, Ele também está aí, presente contigo na tua casa, o bom pastor que apacenta suas ovelhas, acompanha a sua vida, a minha vida e a nossa comunidade de fé. Um abençoado culto para todos e todas nós. Amém. Em teu amor
celebramos este culto em nome e por amor do nosso Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, nosso Senhor e Salvador, e também o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, vivificador. Celebramos, portanto, em nome do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio, nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso a Ele nós nos dirigimos em oração e pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa culpa. Façamos isso individualmente e também através dessa oração. Oremos. Bondoso Deus, temos recebido tantas bênçãos de Tuas mãos. Tu nos presenteias diariamente com a vida. Tu estás conosco nas pequenas alegrias de cada dia. Tu tens nos amparado nos momentos difíceis. Por tudo isso brotam de nós gratidão e louvor. Queremos reconhecer diante de Ti que nem sempre temos respondido à Tua fidelidade e ao Teu amor por nós com a mesma intensidade. Nosso falar sobre Ti tantas vezes tem sido tímido. Vamos deixando a nossa vida cair na rotina, deixamos de cuidar das outras pessoas, assim como Jesus nos ensinou. Deixamos de buscar a unidade da nossa igreja, deixamos de buscar com ousadia a Tua justiça, a Tua paz em nossa realidade. Por nossa fraqueza, ó Deus, pedimos-Te perdão. Se sofrimento te causei, Senhor, se é meu exemplo fraco tropeçou, sem Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se é meu irmão não demonstrei amor, se é o sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. O nosso consolo e fortalecimento vem da palavra de Deus, que nos diz lá no Salmo 32, versículo 5: Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti, e Tu perdoaste todos os meus pecados. A quem se arrepende, sinceramente, anuncia o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pessoas agraciadas por Deus com seu perdão, nós nos voltamos para Ele e oramos pelas dores do mundo no qual nós vivemos. Olhamos em volta e observamos o sofrimento, a dor, a angústia de toda a criação que sofre nas mãos de exploradores, padece por causa deste vírus que atinge o mundo de tantas maneiras diferentes, mas especialmente pelas pessoas que padecem na doença e na perda de entes queridos. Cantemos orando. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão
canto habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Senhor bondoso, Tu cuidas do Teu rebanho com a mesma dedicação e atenção hoje como fizeste outrora. Obrigado por Te preocupares conosco. Tu nos permites celebrar este culto e queres nos apacentar mesmo na distância uns dos outros. Queres dar-nos o alimento que fortalece a vida através da Tua palavra. Que essa Tua santa palavra nos leve ao encontro dos sem pastor e que nossa solidariedade lhes seja uma bênção. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Até aqui a leitura. Aleluia, 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 aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada uma de vocês. Amém. Hoje o texto para nossa reflexão desta prédica é do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versículos 13 até o versículo 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram.
Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui, palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Nós somos bem rápidos em reparar no extraordinário. Puxa vida, esse Jesus é mesmo um mágico. De 5 pães e 2 peixes, ele fez aparecer muito mais. Alimentou toda aquela multidão, onde se contavam somente os homens e deixavam fora as mulheres e as crianças, como se esses não comessem, né? E no final ainda sobrou. É verdade. Mas será que este é o fato mais milagroso presente aqui nessa história? Certo, agora o pastor então vai falar do milagre da partilha. Bingo! Sim, você acertou. Se você pensou nisso, parabéns. Você entendeu de fato qual é a mensagem central dessa história. Mas sempre é muito bom a gente se aprofundar nas histórias, especialmente numa história onde está Jesus presente. Sempre há muito mais o que se refletir. O texto começa falando que Jesus foi sozinho para um lugar deserto. Na verdade, ele foi acompanhado dos discípulos. Seria para eles um tempo de descanso. Jesus quis ir a um lugar mais tranquilo para descansar, para conversar com calma. Aqui então Jesus demonstra o seu cuidado consigo mesmo e com os discípulos. Certamente fizeram isso outras vezes para recuperar as forças e seguir o ministério. Bem, tomaram um barco e foram. Mas dessa vez não deu muito certo. As pessoas que viram eles saindo reconheceram logo Jesus e foram seguindo eles pela margem do rio. Eles foram ao lugar onde acharam que teriam sossego, mas não foi bem assim. Uma multidão veio e Jesus continuou atendendo as pessoas, curando os doentes. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que Jesus teve pena da multidão. Almeida já diz de uma forma melhor, diz que Jesus se compadeceu da multidão, ele teve compaixão daquelas pessoas. Só para a gente entender, o termo compaixão significa comover-se nas entranhas. É quando o estômago da gente embrulha, sabe? Provoca dor nos intestinos, vem aquele nó na garganta, estremece as bases. E aquele sentimento de Jesus vem acompanhado de uma profunda reflexão. São ovelhas sem o seu pastor. Com fome, com sede, doentes, solitários. Jesus não consegue olhar para isso e não fazer nada. Com isso, o que os discípulos de Jesus haviam planejado fazer lá, ficou para mais tarde. A prioridade era atender aquelas pessoas. Estavam como ovelhas sem o seu pastor. Um rebanho de ovelhas sem pastor está perdido. Assim como uma ovelha sem o seu rebanho também. A ovelha perdida, fica totalmente desorientada. Certa vez um rebanho se perdeu e foi parar numa autoestrada. Com muito movimento de carros e caminhões, a confusão então estava armada. Chegou a polícia, os bombeiros, tentaram de todo jeito reunir o rebanho, tirar da estrada, mas não deu certo. Cada uma corria para um lado diferente, até que trouxeram o pastor daquele rebanho. Em 3 minutos, ele reuniu o rebanho e liberou a estrada. Assim foi Jesus com aquela multidão. Estavam como ovelhas sem pastor. Por isso correm atrás de Jesus e dos discípulos, veem na mensagem de Jesus um sinal de esperança e de orientação. E Jesus se coloca ao seu lado como o bom pastor. A tarefa de Jesus e dos discípulos é reunir o rebanho, proteger as ovelhas, é conduzi-las em segurança para a salvação. Por isso, Jesus se mostra sensível às necessidades do povo. Ele sente compaixão da multidão. Um dos maiores perigos para um rebanho, vocês sabem, é o lobo, o devorador de ovelhas, né? E nós somos como ovelhas no meio de lobos.
Lá em Mateus 10:16 vocês vão encontrar isso. Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos. Há um ditado que diz que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mário Sérgio Cortella, ele complementa esse ditado. Ele diz que está faltando uma parte nesse ditado. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar, o bicho foge. Qual é a sua situação? Você está entre a multidão desorientada, como ovelha sem pastor? Nesse tempo de pandemia, você está sentindo falta de se juntar ao seu rebanho para botar o bicho para correr? E está parecendo então que o lobo está chegando cada vez mais perto? É bom lembrar que há várias formas de juntar o rebanho, de se juntar ao rebanho. Nesse momento, para o lobo não nos alcançar, estranhamente nós precisamos estar distantes, mas ao mesmo tempo unidos e unidas. Esse lobo, chamado coronavírus, fica mais forte quando nós nos aglomeramos. E estar distantes nesse tempo agora não significa que não lutemos pela mesma causa, que não tenhamos os mesmos objetivos. Pelo contrário, a nossa união hoje é para preservar vidas. Um grande esforço coletivo se faz necessário. É muito decepcionante ouvir notícias que mostram como os bilionários ficam mais ricos ainda durante essa pandemia. Enquanto a maioria padece, uma minoria se aproveita. São os verdadeiros lobos. O convite de Jesus, então, é para a boa e velha partilha. Sim, a partilha. Agora finalmente chegamos nela. O pouco que nós temos, quando ajuntado ao outro pouco, se torna muito e supera o suficiente. Seja qual for a sua situação, Jesus te acolhe e convida você para partilhar a comunhão que vai fazer o bicho correr. Além de ovelhas deste rebanho, nós somos chamados a ser discípulos e discípulas. Ou seja, auxiliares do pastor, que é Jesus. Vocês sabem que um rebanho sempre tem aqueles cães pastores, né, que ajudam o pastor a juntar o rebanho. Pois é, nós somos como esses cães pastores. Como fazer isso? Nós vamos olhar então para Jesus, o bom pastor. Ele curou, ele abençoou, ele alimentou, ele caminhou junto e ensinou. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem essa voz. Que voz você está escutando? Uma sutil diferença entre um chefe e um pastor. O chefe faz a lei e manda obedecer. O pastor conduz a uma pastagem farta. O dominador impõe: obedece-me. O pastor propõe: siga-me. Qual dessas formas nós aplicamos em nossas vidas? No nosso convívio com o próximo, com nossos irmãos e irmãs na comunidade. Nós somos chefe que manda e impõe, ou somos a pessoa que conduz, que propõe? O pastor cuida das ovelhas e as ovelhas escutam seus ensinamentos. Quanto mais tempo passam juntas, mais elas estarão ligadas, pastor e rebanho, melhor vai ser então um relacionamento entre elas. Nós somos o rebanho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Nós precisamos aprender a viver do amor compartilhado. Não podemos escutar a voz do bom pastor e ficar quietos. Precisamos transmitir a sua mensagem. Dentro da igreja nós aprendemos a dividir o pão, o suco de uva na ceia. É desafio viver isso também fora da igreja. E assim como as ovelhas pastam juntas, também nós queremos estar sempre juntos, juntas. Lá na autoestrada, todos que tentaram reunir as ovelhas, que não eram o pastor delas, causaram uma confusão ainda maior, medo e desespero. O estranho assusta, nos deixa desorientados, desorientadas. Tudo que é estranho, seja uma doença, um problema inesperado, dificuldade financeira, assusta, dá medo.
Mas se nós estamos junto com o rebanho, ouvindo a voz do bom pastor que é Jesus, mesmo quando algo estranho aparece ou acontece, nós continuamos firmes, confiantes de que tudo vai terminar bem, pois nós temos a certeza de que o nosso pastor está cuidando de todos e todas nós. Nós somos aquela multidão que seguiu Jesus como o bom pastor e foi alimentada por ele. Sigamos a voz do bom pastor. Amém. Em resposta a essa palavra, eu convido a nós confessarmos a nossa fé através do credo apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Da mesma senda estreita é Deus quem nos conduz. Não temos esperança senão num só Jesus. Sua preciosa morte a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor. Olhar sem julgamento os erros do irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de Cristo.
o que pediste, em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Saudações, querida comunidade evangélica de Confissão Luterana de Cuiabá. Domingo, 2 de agosto de 2020. Lógico que esse rostinho bonito aqui veio para embelezar um pouco esse nosso culto de hoje, trazendo os avisos para hoje. O nosso primeiro aviso desse culto é sobre a nossa oferta. A nossa oferta desse culto ela é sinodal e ela destina-se ao trabalho com música no âmbito do sínodo. Por causa da pandemia, esse trabalho ficou suspenso. Porém, assim que retornarmos, precisaremos desses recursos para pôr em prática o planejamento sinodal, que visa a formação musical nas comunidades e paróquias. Por isso, vamos ofertar com alegria, na certeza que esses recursos serão bem investidos. Como é maravilhoso um culto, uma boa música. Nosso segundo aviso para hoje é lembrar do nosso maravilhoso almoço drive-thru, que vai ser nosso famoso galeto, e vai ser dia 12 de setembro. Então anota aí, não esquece, dia 12 de setembro, vamos divulgar, vamos ajudar a nossa comunidade. Precisamos de você. Então, dia 12 de setembro, nosso sensacional galeto drive-thru. O nosso terceiro aviso é que nós continuamos com as nossas atividades presenciais suspensas. Com isso, compartilho com vocês que estamos realizando de forma virtual as aulas do ensino confirmatório, as reuniões da OASE, as nossas reuniões do presbitério, além das nossas campanhas de cesta básica que continuam no Jardim Vitória e para as demais famílias necessitadas. E para tentar diminuir um pouco a saudade dos nossos irmãos, continuamos com as senhas diárias sendo realizadas cada dia por um membro. E se você também quiser fazer e mostrar seu rostinho bonito, entre em contato com o pastor ou com a dona Iris. É bem simples. Nós ajudamos no envio do texto, editamos, colocamos as músicas, queremos a sua participação. Nosso quarto aviso. Nós continuamos fazendo nossos cultos a cada final de semana. E quem quiser ter seu nome, onde o familiar incluído na oração, envie para o pastor até a próxima quinta. Venha participar conosco você também. O culto infantil não está sendo feito regularmente, mas fiquem atentos, que logo que tivermos outro inédito, a gente avisa. E aproveite para convidar quem tiver vontade de nos ajudar com uma história, um hino. Todo esse material é aproveitado nesses vídeos para as crianças e também aqui nos cultos. Mesmo na distância, é importante saber que estamos atuantes na igreja. O nosso quinto aviso é sobre a campanha Vai e Vem. Ela é muito importante para a manutenção da nossa igreja a nível de Brasil, especialmente no apoio às comunidades mais necessitadas. Vimos hoje na prédica deste culto como é importante a partilha. Como Jesus partilhou 5 pães e 2 peixes e foi suficiente para toda aquela multidão. Vocês não têm ideia de como que no pouco que contribuímos, seja na campanha Vai e Vem, nas ofertas ou outras campanhas, faz uma diferença enorme aos que precisam. Nosso sexto aviso é não esqueçam de se inscrever nos nossos canais, Pastor Adiel Rach e SLB CBA, e ativar o sininho para receber as notificações, curtir, compartilhar. Estamos entrando nesse mundo agora e graças a Deus que dispomos desses recursos. O que eu tinha de avisos para hoje é só. Abençoada semana e fiquem com Deus. Nós agora queremos ter o nosso momento de oração. Eu convido você aí na sua casa a também colocar os seus motivos de agradecimento, de intercessão diante de Deus. Faça isso nesse momento em pensamento. Deus escuta o seu pensamento aí, a sua oração. Escuta também a minha oração aqui. Nós queremos lembrar com todo carinho de alguns aniversariantes dessa semana, aqui da nossa comunidade. No dia 1º, sábado, então dia 1º, o Tiago Gux fez aniversário. Parabéns, Tiago. A bênção de Deus na sua vida. No dia 4, a Dagmar Stigmaier.
nossa querida Dagmar, então no dia 4 de agosto, essa semana, completando mais um ano de vida. Parabéns, Dagmar. Milton Maia, grande abraço, né? Que Deus abençoe a sua vida também. Nesse dia 5 de agosto está de aniversário. A Evânia, nossa querida Dona Evânia Copenhagen, no dia 8, próximo sábado, então, Dona Evânia, parabéns, que Deus abençoe também a vida da senhora. É uma alegria poder dar graças a Deus, também em tempos tão difíceis como esse. Nós precisamos fazê-lo. Eu convido agora a nós nos unirmos em oração. Oremos. Senhor, obrigado por mais um encontro contigo. Obrigado pelos irmãos e irmãs que acompanham esse culto e ajudam a promover a Tua Palavra. Tua Palavra hoje nos mostrou todo o cuidado que Tu tens em Jesus para com cada um e cada uma de nós. Como Teus discípulos e discípulas, queremos testemunhar o que Tu fizeste, o que Tu fazes, o que Tu ainda farás por nós. Por isso pedimos que recebas a nossa oração em favor das pessoas contaminadas pela Covid. Oramos também pelas pessoas que estão na linha de frente, trabalhando para encontrar uma forma de tratar essas pessoas. Estamos unidos e unidas em oração, clamando a Ti pela cura. Olha pelo nosso país, pelos governantes e autoridades. Clamamos por justiça social, emprego e vida digna para todas as pessoas. Olha para a Tua igreja, Senhor, que sofre com toda essa situação de distanciamento. São muitas as ovelhas que correm de um lado para o outro por não conseguirem mais identificar a voz do seu pastor. Usa ministros, ministras e lideranças para que a Tua voz alcance os membros e Tua missão continue. Usa-nos como Teus instrumentos de bênção. Tudo o que temos em nossos corações e mentes, queremos incluir na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção que vem do Trino Deus sobre nossas vidas. E assim nós nos fortalecemos, unidos como o rebanho do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Recebemos a sua bênção e levamos ela adiante também para os nossos irmãos e irmãs. Convido a quem se sentir à vontade a estender sua mão à frente como forma de recebimento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, pois, em paz e sirvamos a Deus com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada semana. Fiquem bem, com saúde e não esqueçam, vai passar. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez Teu amor vem
bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo